Fala pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para Farol, se você pensa em fazer uma graduação, a Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita, acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. A Credici Sudoeste é uma cooperativa de crédito que nasceu em Rolim de Moura no ano 2000. Hoje a Credici Sudoeste está presente em Pimenta Bueno, Alta Floresta, Alto Alegre, São Felipe, Parecis e, é claro, Rolim de Moura. Mas o que a Credici pode oferecer para você, você deve estar se perguntando agora. Absolutamente tudo de soluções financeiras que você precisa, desde consórcio, seguros, empréstimos, financiamentos e também opções de investimento para você fazer o seu dinheiro render, aí tão importante nos dias de hoje. Então, venha até a Credici Sudoeste, abra sua conta, né, e participe desse movimento do cooperativismo que transforma a nossa região. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. De volta aqui com o Momento Chave Podcast direto da 12ª Rondônia Rural Show. E o tema desse nosso episódio de agora é café, e eu trouxe um time de peso aqui para falar sobre muitos detalhes aí, muitas informações de café para vocês. Através do Henrique, pesquisador lá da Embrapa, ele formou um time especial para trocar informações aí com a gente hoje. Henrique, de primeira já queria agradecer você por formar esse time aqui para trazer. A gente já vai apresentar cada um, mas eu queria começar que você se apresentasse um pouquinho, né, e falasse sobre o seu trabalho da Embrapa, né, que eu acredito que é uma instituição que para muitos ainda desvalorizada, né? O pessoal não entende tamanha relevância das pesquisas para que cada vez mais fomente, né, determinados segmentos e tantos que vocês trabalham, né? Seja bem-vindo ao Momento Chave Podcast. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? E a gente gosta muito de falar do café, porque a gente sabe que o café na Amazônia é um produto coringa, sabe? É chave, porque é uma cultura que promove a agricultura familiar de pequena escala, ele é compatível com a floresta, gera renda, diminui pressão sobre o desmatamento, né? E agora a gente está trazendo, a Embrapa veio para a Rondônia Rural Show esse ano numa data muito especial para comemorar 50 anos de pesquisa na Amazônia. 50 anos. E aí a gente trouxe uma programação toda especial, muito focada no café, em que a gente está trazendo tecnologias de torra, tecnologias de processamento para agregar qualidade, né? E também, assim, amanhã a gente vai lançar os resultados do Carb Café, que é um projeto em que a gente fez o mapeamento das áreas de café em toda a região Matas de Rondônia, comprovando que o desmatamento vinculado à cafeicultura, o desmatamento recente, a partir de 2020 é praticamente zero. Então não existe desmatamento
no café em Rondônia. Isso é uma informação muito importante, porque a gente sabe que se a gente planta um pé de alface na Amazônia, eles vinculam a degradação, a desmatamento. Isso não é verdade, já são áreas antropizadas há 50 anos, há décadas, né? A outra coisa, a gente fez um levantamento, o Calixto está aqui, de socioeconomia do café, mostrando a importância que isso tem de agregação de valor, geração de renda. Foram mais de 3 bilhões de reais que a cafeicultura gerou em 2024, né? E são mais de 17 mil famílias que dependem do café. Então, assim, é uma cultura onde que 25% de toda a mão de obra está no café. Então, esse levantamento que o Calixto está aqui para falar com a gente é muito interessante, né? Dentro dessa agregação, a gente convidou o Tiago, a Átila, para estar aqui para um treinamento, uma oficina de torra, em que os cafeicultores podem vir tirar dúvidas, aprender as técnicas, conhecer os equipamentos mais modernos de torra. A gente tem isso lá. E dentro do Carb Café também, a gente vai lançar os resultados do levantamento do carbono, e que é muito positivo para a cafeicultura na Amazônia, em que diz que o café ele não é carbono neutro, ele é carbono positivo. Ele sequestra 2,3 vezes mais carbono do que emite na produção. Isso significa que o café, além de ser saboroso, sustentável, gerar riquezas na Amazônia, ele está ajudando no sequestro dos gases de efeito estufa, né? Então, fala assim, uma forma prazerosa de preservação da floresta é o consumo, né, engajado dos robustas amazônicos. Além disso, como se não fosse pouco, mas a gente está todo um trabalho da parte de melhoramento participativo, em que a gente fez um grande levantamento, em que a gente está levando, estudou 64 clones que hoje são plantados e estão sendo pesquisados também em Rondônia, e a gente está caracterizando sobre produtividade, qualidade, propriedades físicas e químicas, tudo isso para agregar e trazer mais valor. Então, assim, a gente está muito feliz com tudo isso, e você disse muito bem, às vezes a gente não se dá conta do tanto de ciência que tem no nosso dia a dia. O café dá muito trabalho, é arte, mas tem muita coisa de ciência e tecnologias para chegar com qualidade. Se a gente veste, se a gente tem um remédio, né, também é tecnologia. A gente tem, às vezes, vê o foguete do Elon Musk e acha que ali é tecnologia, mas na agricultura tem muita coisa assim também. Então foi muito legal você mencionar isso. Henrique, grato aí. Para eu tentar fazer um mix, já a gente volta no seu Calixto aqui. Eu queria perguntar agora para o Juan, né? Ele que é produtor e está presidente aí da Caféron, né? Depois a gente passa para o Tiago ali para falar a questão da torra. Juan, como é que você enxerga, você que está à frente aí da Caféron, como é que você vê essa evolução do café? O café ele faz parte da história de Rondônia, né? Isso é inerente. Mas cada vez mais o Robusta Amazônico vem ganhando um espaço até internacional. Como é que você vem acompanhando essa evolução aí? O que você acha dessa questão do café aí, Robusta? Boa tarde, né? A gente agradece o momento-chave do podcast aí pelo convite. O Robusta está num dos seus melhores momentos, né? Pelo tempo que a gente vem trabalhando, porque as ações estratégicas que nós fizemos, né, como associação, conseguiu, né, e está cada vez mais conseguindo levar informação de qualidade para o consumidor, não só regional, também o consumidor nacional e também internacional. Então, se você pegar os dados de exportação do café robusta amazônico, você vê uma crescente muito grande, porque nós saímos em 2020, praticamente não tinha exportação de café aqui de Rondônia, e batemos em 2024 com mais de 490 mil sacas de café exportado. Então, isso demonstra que a informação está conseguindo chegar em quem deve chegar, né? E o que é interessante, né, da gente estar trabalhando junto, desde o princípio, a nossa associação, a primeira entidade que ela formou parceria, né, quanto à ciência, foi a Embrapa, porque a Embrapa é uma das instituições de maior respaldo, né, a nível mundial, né, que as pessoas conhecem a Embrapa como uma instituição séria, e a nossa ligação com a Embrapa, no termo de pesquisa, ela é muito válida, porque tem muitas pessoas que criam narrativas, né, principalmente por estarmos na Amazônia. E quando você trabalha com a ciência do lado, você consegue quebrar essas narrativas e você formar a sua narrativa. E que seja uma narrativa pautada, quando é pautada pela ciência, é a verdade, porque ela está comprovada cientificamente.
Então, a nossa união, né, é algo estratégico, entendeu? E, obviamente, a agricultura, como o Henrique passou, ela é muito tecnológica, então, cada vez mais, a gente tem que estar fazendo pesquisa científica para continuar, né, sendo protagonista aí da cafeicultura mundial. E como é que você vê esse trabalho seu como presidente da Caféron? Quais as principais conquistas de vocês aí? Como é que você visualiza quais as principais atuações de vocês aí para quem ainda não entende ou o produtor de café que ainda não conhece o papel da Caféron? A nossa associação, ela é a primeira associação com indicação geográfica, com denominação de origem para cafés canéfora do mundo, né? Nós somos a primeira região a mapear, juntamente com a Embrapa, e aqui a gente também ressalta o trabalho do Cicobi, né, que trabalhou junto nesse projeto, e o Sebrae, né? Então nós mapeamos 100% das propriedades produtoras de café, e isso é o primeiro levantamento mundial. Eu desconheço outra região que tenha feito isso. Nós agora estamos lançando junto com a Embrapa, né, e também esses parceiros, né, o Cicobi, o estudo de carbono, que está sendo lançado aqui na feira, inclusive, né, a calculadora de carbono. Isso daí é algo inédito na cafeicultura também, porque existe com o algoritmo, mas essa que foi coletada as plantas, que fez a correlação com a pastagem degradada, que fez a correlação com a mata, né, nativa. Então, realmente, é o primeiro que a gente tem conhecimento. Nós também fizemos o primeiro encontro de compradores da Apex, onde foi a maior comercialização de café até hoje pela Apex. A Apex, para quem não conhece, é a Agência Brasileira de Exportação, né, na pessoa do presidente Jorge Viana. Então, nós fizemos esse encontro, e se tornou a maior comercialização da Apex até hoje. Nós também realizamos o primeiro encontro de degustadores, que foi uma parceria também, né, com a Embrapa e também com o IFES, na pessoa do Lucas Lousada. Fizemos, se tornou o maior encontro de degustadores do Brasil, né? Então, todos esses eventos são eventos que foram chaves para a cafeicultura, não só nacional, não só rondoniense, mas nacional. E o que juntou de todos esses eventos, nós somos, né, o Henrique também, nós fomos juntos para o Reino Unido, onde na cidade de Londres nós fomos defender a produção agrícola da cafeicultura aqui na Amazônia. Então, nós fomos na Embaixada do Brasil, lá em Londres, e podemos defender, porque a gente tinha embasamento científico, né, um embasamento de qualidade do nosso produto, e a gente foi defender a produção agrícola aqui da Amazônia, e a cafeicultura, ela é um aliado da floresta, como muito bem falado o Henrique, né? Muito bom, e acho fantástico. Acompanho já o seu trabalho há algum tempo também, o trabalho que vocês vêm fazendo no café. Isso fortalece cada vez mais. Todo mundo ganha, né, Juan? Porque é uma cultura. O Marcelo Lopes já teve no Momento Chave Podcast lá em Rolim, e ele falava muito sobre a questão da cultura do café que está se criando, né? Sim. Então, antes olhava o café só como commodity, hoje já está industrializando. Então, é toda uma cadeia que vai se fortalecendo, né? Sim. E passando agora para o Thiago. Thiago, você é diretor da Átila Torradores, né? Então, pegando um gancho do que o Henrique falou, na questão da tecnologia aliada ao produtor, qual a importância hoje dessa questão da torra, do café, né? Muito se fala que depois você pode tanto estragar o café ou como valorizar mais ainda a bebida, né? Então, acho que eu ouvi o Henrique comentando isso hoje. Qual a importância de ter uma máquina boa, da tecnologia chegar para o produtor também? Falar um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós somos uma empresa familiar que nasceu em 1989, no leste da zona da Mata Mineira. E desde lá para cá viemos trabalhando na área de torra. E de 2000, com o processo de iniciativa de cafés especiais no Brasil, né, a gente partiu para esse mercado para focar em torradores menores que proporcionem melhor qualidade de torra, né? E hoje a vantagem do produtor poder torrar o próprio café, além dele agregar valor ao próprio produto e aumentar a renda da família, ele pode também formar um modo de apresentar o café dele verde. Então, ele mostrando o café dele torrado do jeito certo, e até mesmo talvez com um perfil já pronto, uma curva de torra pronta, ele pode mandar para o cliente o café verde, ou seja, ele pode fornecer tanto café verde quanto café torrado,
e ele pode fornecer um perfil de torra para aquele café, mostrando o que foi feito ou o que ele pode fazer com o café que ele tem. Então é uma forma bem prática de poder aproveitar essa forma de apresentação. Os equipamentos hoje, ele tem uma automação muito grande, então você tem um controle, por exemplo, preciso da chama, controle da rotação do tambor e do fluxo de ar, podendo transferir forma de energia, mais condução, mais convecção, e ele te dá também a possibilidade de poder gravar aquele perfil e poder replicar ele. Então a máquina replica o perfil que você gravou e independente do clima que você gravou aquele perfil, se estava frio e seco, um dia quente, úmido, quando você for replicar ele, ele percebe as mudanças do clima e modula a torra para te entregar sempre o resultado idêntico ao que você fez na xícara. Então isso facilita muito, porque o mestre de torra, né, a pessoa que torra o café é praticamente uma pessoa só na propriedade ou na torrefação, mas na propriedade. E quando ela precisa de se ausentar por algum motivo, não há quem torre, porque é uma ciência muito focada, né, a questão ali da química, a física do processo. E com essa automação facilita esse processo da pessoa só poder escolher o perfil que é baseado no lote que vai torrar e dar o play que a máquina faz todo o resto. Além disso, é focado também em torrefações que toda a equipe é de uma pessoa só. Que a pessoa torra, empacota, moe, vende, faz tudo. Então, enquanto o torrador está torrando lá, precisamente igual ele fez a primeira, facilita, né? Ele pode estar medindo café, embalando, fazendo outras coisas que não precisa da demanda dele ali de pessoa, de atenção, né, para o processo de torra, que é bem minucioso. E essencial, né? Essencial, exatamente. Seu Calixto, você está aqui e o senhor fez um estudo aí, o senhor fez um levantamento socioeconômico aí, o senhor tem alguns dados para falar para a gente, pegando um gancho no que eu já tinha comentado sobre a cultura do café, se o senhor quiser contribuir, porque, vou repetir, né, o que a gente falava que antigamente o café era commodity ali, e hoje a gente vê produtores que saíram de um patamar ali, de pensar que café era só uma fontinha de renda ali, para muitas vezes ter o seu empreendimento, a agroindústria, pensar em exportar, né? E isso que talvez para alguns produtores isso nem passava pela cabeça, né, Juan? E como é que o senhor vê o impacto hoje nas famílias? Se o senhor quiser trazer alguns dados, alguns números aí. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bem, nós fizemos um levantamento da região das Matas de Rondônia, que é a região da indicação geográfica, né, que abrange 15 municípios. Nós entrevistamos 213 produtores, né, nós tivemos o apoio na aplicação desse questionário, um apoio muito importante do SEBRAE. E desses 200 produtores, a gente identificou alguns perfis socioeconômicos, né, em termos de média de idade, em termos de nível educacional, em termos de produção. Né, nós obtivemos uma média nessa região de 68,5 sacas por hectare, né, que é bem maior do que a média do estado, que está em torno de 54 sacas. Né? E a mão de obra, e a característica, o perfil dessas famílias é eminentemente familiar. Né? Ou seja, enquanto na média, no Brasil, a média da agricultura familiar no café é em torno de 58%, em Rondônia é próximo de 90%. Ou seja, então é uma cafeicultura predominantemente familiar, né? E isso é muito importante. E o que a gente observa também é uma questão de mobilidade social desses produtores, né? Por quê? Porque a cafeicultura, ela tem uma representatividade muito grande em termos de faturamento, né? Em termos de importância econômica, vamos colocar assim, para esses pequenos produtores. Aí a gente vê que com isso, né, a gente observa, andando por essas propriedades, como é que a condição de vida, a qualidade de vida desses cafeicultores tem melhorado em função do café, em termos de obtenção de bens, de moradia, de veículos. Então a gente observa a importância que a cafeicultura tem do ponto de vista socioeconômico, que é muito grande. Né? Por outro lado, há uma preocupação em relação à mão de obra, né? A mão de obra realmente é um problema que eles vêm enfrentando. E, além disso, a média de idade desses produtores era um pouco alta, em torno de 47 anos. Né? E isso é um pouco preocupante, porque se não houver permanência dos filhos, né, dos jovens nessas propriedades,
há uma tendência que isso possa não evoluir. Então, a gente vê, e isso é um dos fatores que nos preocupa com relação ao levantamento que nós fizemos. Por outro lado, a gente tem que ressaltar a importância da cafeicultura na economia do Estado. O Henrique falou aí no ano passado em 3,1 bilhões do valor bruto de produção. A projeção para esse ano é de 5 bilhões. Ou seja, o café é a primeira cultura agrícola em termos de VBP, de valor bruto de produção, no Estado, e a segunda, considerando a pecuária, ficando atrás apenas de bovinos. Então, ou seja, o café hoje tem uma importância social, econômica e ambiental também. O Henrique já citou aí o trabalho do Carro Café. Então, é uma atividade que tem que ser vista com muito carinho, com muito cuidado, pelo setor público em geral e por quem está participando dessa cadeia. Nós temos aí a questão da arte aí no termo de torra e outras empresas envolvidas no setor. É interessante o que o senhor trouxe, essa questão da mão de obra, né? Porque eu fui responsável pelo censo demográfico lá em Rolim de Moura, o último censo agora 2022, e na ocasião eu conversava com um dos diretores do censo do IBGE de Rondônia. Ele comentava que ele já fez parte das pesquisas do Censo Agro, e essa questão do quanto esse êxodo, né? Então é a família que tem a propriedade, os filhos saem para estudar, e isso já é algo que o IBGE de Rondônia já observou há pelo menos uns 15 anos, e aí os filhos não voltam. O filho sai, tem a propriedade ali num distrito, Novo Horizonte, Migrante, então a família está ali na linha, aí os filhos saem para estudar, não retornam para a propriedade e não tem mais parentes ali para tocar aquela propriedade. Isso é um motivo, realmente. É interessante o senhor trazer esse dado, né, na questão do café, e acredito que isso está em todos os outros segmentos também, que no futuro talvez a gente tenha um ciclo aí de mão de obra de baixa aí. Hoje está aquecido, mas de repente arrume algum problema por causa disso. Né? Pois é, mas é importante a gente reforçar o que acontece. A partir do momento em que a propriedade começa a ter uma rentabilidade melhor, atender, mesmo porque esses jovens vão se empregar em quê na cidade? Vão ficar no entorno, vão se empregar em quê para ganhar salário mínimo? Tá, né? Né? Então, a partir do momento em que você tem uma rentabilidade melhor da atividade, você tem uma partilha também dessa rentabilidade, desse lucro com os membros da família, a tendência é que esse jovem fique. Né? Então, é lógico que você tem um trabalho de conscientização, um trabalho principalmente da extensão rural também, que é um trabalho importante nesse aspecto aí, né, de mostrar para esses jovens, né, que ele pode estudar e pode também permanecer na propriedade, como a gente tem visto isso, né, muitos jovens estudando e voltando para a propriedade. Mas ainda você tem razão, ainda há uma saída ainda desses jovens. Mas é importante que com essa melhoria da rentabilidade eles fiquem, porque eles vão dar continuidade à atividade. Cadeia, né? A cultura. Henrique, muito se fala sobre a questão, já passou várias pessoas por aqui, né, no podcast do Sebrae, alguns produtores, sobre a questão do conhecimento. Muitas vezes o produtor ter acesso ao conhecimento, fazer mais com menos, muitas vezes tá tendo uma dificuldade ali, quando consegue o conhecimento, seja através da mão de obra técnica ali, da visita na propriedade, uma pesquisa, né, consegue maximizar essa produção. E tá aí o Juan também, se ele quiser depois contribuir com isso, mas o que você vê sobre essa questão do conhecimento chegar até o produtor, pegando o gancho no que o seu Calixto falou, que a maioria são os pequenos produtores, e muitas vezes carece daquele conhecimento chegar, né? Precisa dessa mão de obra especializada de todas essas instituições juntas, né? Você disse muito bem novamente, porque assim, primeira coisa, a gente tem que valorizar a ciência e fomentar a ciência para gerar novas tecnologias, gerar conhecimento e depois fazer esse conhecimento chegar até os produtores. Mas eu confesso que hoje, com as novas tecnologias, né, de aplicativos, de teleconferências, é muito mais fácil você fazer com que a informação chegue aos cafeicultores. A gente hoje, por exemplo, na Embrapa, a gente faz treinamento online. Henrique, só queria, muito interessante isso, porque no trabalho que nós fizemos, a acessibilidade à internet hoje é praticamente 100% nessa região das Matas de Rondônia. No censo, você citou de 2017, a acessibilidade ela era 17%. Né? Então, você olha, em praticamente 8 anos,
por que isso avançou. Uma revolução, né, Calixto? Desculpe aí, mas só para reforçar. Porque assim, e o Calixto mesmo falou dessa preocupação, que é verdadeira, da média de idade de 47 anos. Hoje eu já acho 47 jovem, quero deixar isso bem claro aqui. Mas o Calixto fez uma análise em 2010 que a média era 56. Então é preocupante, mas a gente diminuiu 10 anos praticamente na idade. Por quê? Porque a gente evoluiu a cafeicultura. Né? A gente evoluiu porque hoje tem internet, porque hoje tem mais qualidade de vida, tem mais agregação de valor e para o café está voltando. Né? Ainda não é o ideal, mas já está bom. Né? E a tendência é melhorar cada vez mais. E uma coisa assim que o Calixto falou e que é muito interessante, nesse levantamento, mapeamento que a gente fez no Carb Café, 52% de toda a área das matas de Rondônia é floresta. 46% é pastagem. O café é só 0,8% e 1,3% outras culturas, soja, cacau e outras culturas. Olha que interessante. Quando você compara, né, Calixto, o valor bruto de produção da pastagem, que é um pouco maior do que o café, sabe, nas matas em Rondônia são mais de 8 milhões de hectares. Nas matas de Rondônia, são 1,8 milhões de hectares de pastagem para gerar uma renda semelhante ao café, que consegue isso com 0,8%. Né? E você está comparando 0,8%, 34 mil hectares. Olha só, com 34,4 mil hectares de café, eu tenho uma renda semelhante, valor bruto de produção semelhante da pastagem. E o que é interessante, que possivelmente com um número de famílias muito maior, né? São mais de 10 mil famílias nas regiões das matas de Rondônia. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante, se a gente compara com a soja, que está crescendo muito, hoje são mais de 600 mil hectares, 640 mil hectares de soja, e gerou ano passado 5 bilhões, e não sei quanto vai gerar esse ano. Você sabe, Calixto? Não, 4 milhões, não chega a 5 bilhões. 4 bilhões. 4 bilhões. Aí você imagina, olha só, a soja, para gerar 4 bilhões, ela precisa de 640 mil hectares. O café, para gerar 5 bilhões, 50 mil hectares. Né? Olha a diferença. Então, o que acontece? Se eu consigo gerar tudo isso de riqueza numa área tão pequena, isso significa menor pressão sobre a floresta. Se eu consigo gerar tudo isso de riqueza numa área tão pequena e ela ainda sequestra carbono, gente, o café é a chave para salvar a Amazônia. E o que é interessante? A Rondônia é o 5º maior produtor do estado de café, segundo da espécie canéfora. Né? O Brasil é o maior produtor de café geral, mas é o segundo da espécie canéfora porque o Vietnã produz mais, 28 milhões de sacas, está variando um pouco as estatísticas, 26 milhões. Mas Rondônia pode evoluir e produzir mais do que o Vietnã sem desmatar nem um hectare. Ela pode avançar nas áreas de pastagem, até talvez degradadas. Então já imaginou? Tem as questões de mão de obra, tem os gargalos, mas assim, o café pode ser a solução para salvar a Amazônia. Porque eu consigo gerar renda e qualidade de vida. A gente estava com os Bento, a família Bento hoje, e olha que interessante, eles são 5 famílias em 10 hectares. Então, assim, isso é impossível. Nem floricultura talvez você conseguisse, ou fruticultura conseguiria essa qualidade de vida. Tudo bem, eles estão explorando o agroturismo, café de qualidade, eles torram toda a produção, já começam até a comprar dos vizinhos. Mas olha o que o café promove. Quando a gente começou o projeto Tribos com 3 famílias, e hoje são 150, porque a Três Corações começou a trabalhar, olha o que isso representa. 56% de toda a floresta preservada nas matas de Rondônia estão na terra indígena. Se você tem estratégias de geração de renda e qualidade de vida, que o café é uma delas na terra indígena, você está ajudando a preservar 56% das florestas. E o projeto Tribos, só para você ter uma noção, ele está em 2 terras indígenas, terra indígena 7 de setembro, que é em Cacoal, e Rio Branco, em Alta Floresta, trabalhando com mais de 150 famílias, 7 etnias diferentes, né, em que a empresa paga o dobro pelo café especial, compra todo o café fino e não fino. Então, assim, olha quanta coisa bacana, fora a questão cultural, né, Juan?
hoje, Rondônia tem um movimento das mulheres do café de Rondônia, que já foi considerado pela Forbes um de maior relevância no agro nacional. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso de ver tudo que o café está transformando, das mudanças sociais e econômicas. Olha quão interessante que isso que são quebras de paradigmas. Porque, assim, eu lembro quando eu cheguei aqui em Rondônia, em 2010, vou fazer 15 anos de Rondônia, e eu visitava o produtor e eu não me tocava. Quando eu anotava na caderneta, era propriedade do Juan, do João, do José, do Antônio. Não era nunca da Maria, da Joana, da Clara. Mesmo que ela fosse dona de metade, porque era casada e trabalhava. A mulher estava invisível no processo. Agora você tem um processo de evolução tão grande que elas representam a família nos concursos de qualidade, que elas estão à frente, né? Então, assim, a gente tem vários exemplos. A Poliana Perucci, né? A Daniela Dalazen fazendo transferência de tecnologia, a Lisângela. Então, assim, a Ângela... Tem, assim, muitas pessoas. Então, assim, a gente vê, assim, é uma transformação social, econômica, ambiental, muito grande na cafeicultura. Então, assim, de Nassuruí, a primeira barista indígena, né, a Celeste Suruí. Então, assim, é tanta coisa legal que não é um podcast, é uma novela. Já tem isso na Colômbia, né? Poderia ter, né, Café com Aroma da Amazônia e ser uma novela. Então, assim, é muito legal a gente ver tudo isso. A gente fica empolgado. E é mais um pouco desse contexto que a gente está trazendo lá no stand da Embrapa, e a gente convida todos a participar. Mas o tempo passa rápido, né? Se deixar, eu sei que vocês têm bagagem aí para falar, cada um falar umas 2 horas, mas tem mais 2 perguntinhas que eu queria passar aqui pro Juan e pro Átila também. Juan, o pessoal comenta muito que o preço que tá o café hoje, né? Tá num patamar bom, tá chamando aí o produtor, né, a produzir o café. E também essa questão que lá na China o pessoal está começando a beber café agora, né? Aquela cultura de cafeteria e tal está começando agora. Você que está nesse ramo aí como produtor, como é que você enxerga esse mercado internacional, essa alta do café aí? O custo de produção hoje do cafezal aqui em Rondônia está por volta de R$600 a saca, mas o custo de implantação, que é até a colheita, 2 anos, está por volta de R$1.300. E o café hoje está 1.340. Ou seja, na primeira colheita, com 2 anos, você paga o investimento. Eu desconheço algo que tem um payback de 2 anos. Entendeu? Eu desconheço. Então, o produtor tem que plantar café, sabe? Tem que plantar café. E se você for ver, né, a produção mundial hoje está por volta de 170 milhões de sacas. Nós estamos com 25 milhões de déficit aí, nesses 3 anos seguidos. Então tá tendo uma demanda alta por café. E o chinês, voltando ao ponto que você colocou, a China, ela vinha negativa, né? Ela na verdade positiva, porque ela estava produzindo e comercializando. A China produz 3 milhões de sacas de café hoje por ano, né? Então ela não tomava, então acabava vendendo o café dela. Há uns 5 anos, 3 anos atrás, mais ou menos, ela começou a ficar negativo, necessitar de café. E pra você ter ideia, ela está comprando no Brasil hoje por volta de 4 milhões de sacas. Comprou ano passado, esse ano vai provavelmente uns 6 milhões de sacas. Mas vale ressaltar um case, que é a Luckin Coffee. Nós fomos o primeiro a receber eles aqui no Brasil, né? Foi no evento de compradores da Apex. E foi muito interessante que naquela época, quando eu pesquisei sobre eles tinham 9 mil cafeterias. E aí eu indo para a China agora no final do ano, nós estivemos juntos com eles, fomos lá na empresa deles, né, almoçamos junto lá, e ele me mostrou assim no aplicativo, ele falou, ó Juan, quanto que a gente já vendeu até agora? Assim, de manhã cedo até na hora do almoço, ele tinha vendido 1.800.000 expressos. 1.800.000 expressos. Calixto, qual que é a população de Rondônia? 1.600.000? 1.700.000. Então, eles venderam só em meio-dia, venderam um expresso para cada pessoa aqui de Rondônia. Então foi bem assim. E para você, eu perguntei quantas cafeterias vocês já estão, né? Eles já estavam no final do ano passado com 22 mil cafeterias. Então o poder de crescimento deles está violento. E daí eles fizeram um estudo de mercado. E eles viram que os chineses acima de 45 anos continuam tomando chá.
mas que os chineses de 18 até 35 anos, 40 anos, já estão migrando para o café. Ou seja, é uma migração que não tem volta, então o consumo deles sim vão aumentar cada vez mais e alguém vai ter que suprir isso, né? E o que a gente tem observado, isso até recebendo feedback de torrefações nacionais, de que o café especial, ele faz com que as pessoas consumam mais café. Então, se o produtor for um cara, né, inteligente, quanto mais café especial ele produzir, mais vai aumentar o consumo, porque as pessoas não vão tomar só aquele café cedo ali. Eles vão tomar durante o dia inteiro, porque anima o trabalho, anima o dia a dia, né? E aí a gente ressalta os equipamentos que estão vindo, né, das torrefações, né, os torradores modernos, que acompanham também essa tendência, né, e vem auxiliando o produtor, né? Thiago, se você quiser complementar algum desses assuntos que eles falaram aí e também responder qual que é a importância de estar numa feira, o que você está achando da feira, 12ª Rondônia Rural Show aqui, o pessoal já tem passado aqui e comentou que devido a esse friozinho, a feira é diferente, né, de todos os anos, qual que é a importância que você vê? Rapaz, é a primeira vez que eu venho na feira e eu estou impressionado com o tamanho, como ela abrange essa área do agro, né, tanto da agrícola quanto da piscicultura, entre pecuária, é impressionante. E eu falo que Minas não tem uma feira desse tamanho, né? E assim, pra falar a verdade, do tamanho maior que eu já vi foi só a AgriShow em Ribeirão Preto. É impressionante mesmo. E eu gostei muito esses dias todos, eu estou com o pessoal da Embrapa. Eu achei muito interessante o projeto deles, né? Fazendo agora 50 anos. Poucos brasileiros, assim, pouquíssimos, para falar a verdade, têm noção do que é a Embrapa A Silvia a gente estava voltando para o hotel anteontem. A Silvia falou que a cada real gasto em pesquisa pela Embrapa, o retorno é de mais ou menos R$27 para a sociedade. Caramba. Sabe? É algo impressionante, assim, que o brasileiro não tem noção. Então, assim, os cursos que está tendo esses dias todos, as oficinas, nos mais variados assuntos, então, é muito... Eu estou surpreendido, eu estou gostando demais mesmo, assim, achei muito legal. Gente, eu queria agradecer ao Henrique por ter formado esse time aqui. Eu sei que o tempo é curto, né? A gente tem que seguir com as demais programações, vocês também, né? Com certeza. Mas agradecer por cada um de vocês ter vindo, compartilhado um pouquinho com o Momento Chave Podcast aqui. E ficar à vontade agora para cada um dar as considerações finais, começando aí pelo Henrique, pode ser? Não, eu gostaria de agradecer o convite, estamos sempre às ordens e maravilhoso, sua condução muito boa, suas perguntas inteligentes, a dinâmica, né, tá muito legal. E assim, a gente sempre tem muito carinho e amor de poder formar a massa crítica e falar sobre café. Obrigado, estamos aqui à disposição. E visite a gente lá, amanhã a Embrapa vai ter a comemoração às 18 horas, né, dos seus 50 anos. Vocês estão convidados para estar lá com a gente. Com certeza. Seu Calixto, obrigado, viu? Obrigado a você, agradeço pelo convite, pela participação e reforçar aquilo que o Henrique tem dito, né? A cafeicultura realmente é uma atividade socioeconômica muito importante para o Estado, né? Pela característica dela, pelo tipo de produtor que é um cafeicultor familiar, né? É diferente do produtor da soja, que é um produtor empresarial. Não é menos importante, é importante da mesma forma, mas pela agricultura familiar, pelas questões que envolvem a agricultura familiar, pelo pouco apoio que se tem, na verdade, né? Deveria ter um apoio muito maior. Então, essa cafeicultura tem sustentado a atividade agropecuária no Estado, né? Ela tem segurado muito a questão da atividade agropecuária e por isso que a importância dela tende a ser cada vez maior, né? Isso que o João falou das exportações, não são 490 mil sacas, foram 540 mil sacas, né? São 544, se não me engano, né? A gente pega os dados lá na Comexstat para dar uma confirmada, mas é isso, deu uma aumentada. É porque eles vão ajustando, né? Mas, mais uma vez, agradeço e damos à disposição. Grato pelo espaço aqui também, compartilhar um pouquinho com a gente, participar pela primeira vez da feira, né? 12ª Rondônia Rural Show, que possa voltar em breve aí nas próximas. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom bater esse papo aqui. E a gente já conhecia, a gente já viu o crescimento
do Robusta Amazônico no Brasil e nos outros países que a gente está presente. E voltar aqui, a gente vê quanto tempo mais passa, mais poderoso está esse crescimento. É muito interessante estar abrangindo, principalmente os pequenos e médios produtores, né? Os micro ainda, e trazendo capital para esse povo que necessita tanto e fazer de tudo para que ele não, né, que os filhos, quando sair, seja para adquirir conhecimento e voltar para a terra para continuar, né? E muito obrigado, e a gente está à disposição lá em Belo Horizonte, indo para o lado de lá, vai lá nos visitar. Grato para vocês que acompanharam esse podcast aqui, esse episódio, né, sobre café. Fiquem conosco nas redes sociais também, Momento Chave Podcast, gerando conteúdo sobre a feira. A gente volta amanhã diretamente aqui da 12ª Rondônia Rural Show Internacional.